Fala pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como avaliar uma radiografia de tórax? Você sabe quais são os parâmetros ideais para você dizer essa radiografia tá boa? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. Aqui você aprende tudo sobre a radiologia, pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas e muito mais. Além disso, acompanhar lives. Então, se você é novo no canal ou está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de tudo. Lembrando que você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof. Pois lá, além de você acompanhar lives, participar de enquete, pode também radiologar de pertinho conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Saber realizar qualquer exame radiográfico é fundamental para um bom atendimento. Agora, saber avaliar se a radiografia está boa para o diagnóstico, aí já pode ser outros 500. E cada exame radiográfico possui as suas características elementares para você dizer e afirmar se o exame está bom ou não para o diagnóstico, se ele está bom, se ele pode ser diagnosticado. E a radiografia de tórax, ela também vai possuir essas determinadas características. Você já se perguntou por que o paciente deve inspirar e segurar durante a realização do exame da exposição para a radiografia de tórax? Pois bem, saiba que isso aí é um dos parâmetros importantes a serem avaliados na radiografia. Afinal de contas, se você conseguir enxergar no mínimo de 8 a 10 pares de arcos costais na radiografia de tórax, significa que o paciente ele inspirou bem. Se o paciente, por sua vez, não conseguir inspirar bem, basicamente a imagem radiográfica ela vai sofrer alteração. Além, claro, em relação à visualização de uma imagem radiográfica, quando o paciente faz esse movimento de inspiração, basicamente o diafragma ele fica mais horizontal. Quando não, o diafragma tende a ficar mais em uma posição de arco. Geralmente, essa posição de arco pode acometer em pacientes que estão no leito. E daí, muitas vezes, o técnico ele não faz a exposição na fase de inspiração e acaba que o paciente ali, basicamente, não consegue expandir totalmente a sua caixa torácica, o que é nitidamente visto em uma radiografia de tórax. Além disso, você sabia que a região da coluna vertebral em relação à parte da torácica ela não pode sobrepor ali em relação à área cardíaca? Pois bem, caso basicamente você observe as vértebras da coluna torácica sobrepondo com relação à área cardíaca, saiba que esse parâmetro está inadequado. Na região em relação à área cardíaca ou do coração, as vértebras da coluna torácica elas não podem aparecer. E aí eu te pergunto, qual fator radiográfico a gente vai alterar para que isso possa ser respeitado? O KV, o MA ou o MAS? Bom, fica aqui a dúvida aí para eu poder responder para vocês depois. Então já responde aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Além disso, você tem aí que incluir basicamente as margens laterais. E não pode cortar em relação ao seio costoafrênico direito e nem o esquerdo. E para isso você precisa também incluir parte do abdômen superior, que seria ali a transição tóraco-abdominal. Se porventura você não respeitar e não incluir parte do abdômen superior, você pode cortar o que a gente chama ali em relação à região de base pulmonar. E saiba que existe uma patologia conhecida como derrame pleural que ela se dá exatamente por essa região de base. Então, muito importante você, ao realizar o exame, você nunca cortar essa região de base, que é exatamente os seios costoafrênicos, seguido aí um pouco mais para cima dos seios cardiofrênicos, direito e esquerdo. Além disso, é importante também com relação ao posicionamento do paciente. Como vocês sabem, basicamente o paciente vai precisar apoiar a sua região das mãos próxima à região da cintura e fazer uma abdução anterior com relação à articulação da cintura escapular, permitindo com que as escápulas, tá, direita e esquerda, elas possam sobressair, ou seja, possam ficar aí afastadas em relação à parede posterior do tórax. Quando o paciente não faz esse movimento, na região ali próximo ao lobo superior e ao lobo médio do pulmão, basicamente vai ser possível visualizar a penumbra
bem como a densidade em relação à escápula, o que pode afetar diretamente a avaliação e também o diagnóstico. Então é muito importante com que as escápulas elas estejam os mais próximas possíveis em relação aos arcos costais, em relação às regiões laterais na radiografia de tórax, exatamente para que essa região da escápula não possa sobrepor em relação à parede pulmonar, tá certo? E claro, na região superior, a gente não pode pegar exatamente na região em relação aos ápices pulmonares. É importante a gente enxergar as 3 últimas vértebras cervicais. São elas C7, C6 e C5. Então, por isso que, basicamente, ao realizar uma radiografia de tórax, para você posicionar bem o topo do chassi, sempre toque na região da vértebra proeminente, também conhecida como C7. Esta vértebra é um marco topográfico e vai te auxiliar exatamente a posicionar o topo do chassi um pouco mais acima dessa região, exatamente para que você possa ali incluir toda a transição e também todas as regiões em relação ao tórax, para que não possa existir ali nenhum tipo de corte da estrutura. Então, incluir bem as 3 últimas vértebras cervicais para não cortar o ápice pulmonar é muito importante. Incluir também parte do abdômen superior para não cortar os seios costofrênicos também é importante. Nas laterais, não se pode cortar também. E também lembre-se em relação aos fatores radiográficos com relação à sobreposição da coluna torácica sobre a área pulmonar, tá certo? Também da respiração do paciente, em você visualizar de, no mínimo, 8 a 10 pares de arcos costais e também a não sobreposição das escápulas sobre a parede pulmonar. Tudo isso são critérios radiográficos a serem avaliados em um exame simples de PA de tórax. Já no perfil, os critérios são totalmente diferentes. Mas aí, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo também, é só deixar aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês, tá certo? E aí, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, ou você tem alguma sugestão de outros temas de mais vídeos? Deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Pois nosso objetivo aqui é fazer com que você conheça cada vez mais a radiologia e, claro, aprenda da forma correta. Bom, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas nossas redes sociais. É muito importante para você não perder nenhum conteúdo, hein? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!